Fala pessoal, agora nós vamos ver o método número 2 para se encontrar assíntotas oblíquas em qualquer função que tenha, claro, assíntota oblíqua. No primeiro método nós determinamos assíntotas oblíquas em funções racionais, onde o grau do numerador era uma unidade maior que o grau do denominador. Esse era um método bem tranquilo, era por divisão polinomial. Para qualquer outro tipo de função, não tem jeito, a gente vai ter que utilizar a definição de assíntota oblíqua. No caso, para encontrar o m, a gente vai calcular o limite para x tendendo a mais e a menos infinito de f de x sobre x. E para encontrar o n, é o n do quê? Né? O n da reta y é igual a mx mais n, então o coeficiente angular é o m e o linear é o limite para x tendendo a mais e menos infinito de f de x menos mx. Então, claro que o cálculo do m vem primeiro, porque o cálculo do n está relacionado com o m. A gente precisa do m para calcular o n. Então está aqui a nossa função f de x é igual a raiz de x quadrado mais x menos x. Portanto, não é uma função racional. Não dá para usar a divisão polinomial para calcular essa assíntota oblíqua. O que nós temos que fazer, então, utilizar as definições. Nós vamos analisar primeiramente o x tendendo a mais infinito. Então, para x tendendo a mais infinito, nós calculamos o coeficiente angular como limite, e aqui eu vou chamar de m1, porque para menos infinito nós teremos um outro valor de m, então eu já vou separar em m1 e m2. O m1 é o limite para x tendendo a mais infinito, raiz de x quadrado mais x menos x, que é o f de x, sobre x. O primeiro passo que nós vamos realizar para resolver esse limite é colocar esse x quadrado que está dentro da raiz em evidência. Então nós teremos a raiz de x quadrado vezes x quadrado será igual a 1 aqui, mais 1 sobre x, que é o termo mais x, tudo isso menos x sobre x. E isso é igual a limite para x tendendo a mais infinito. O x quadrado foi colocado aqui em evidência dentro da raiz para ele poder sair da raiz como x, que na verdade não é bem como x, é como módulo de x. A raiz de x quadrado ela é igual a módulo de x, na verdade. Isso é muito importante para toda a resolução desse exercício. Módulo de x, raiz de 1 mais 1 sobre x, tudo isso menos x sobre x. Como esse x é maior que zero, por que ele é maior que zero? Porque eu estou fazendo o x tender a mais infinito, não a menos infinito, então o x é positivo. Se o x é positivo, o módulo de x agora sim pode ser escrito como x somente. Então nós temos x, raiz de 1 mais 1 sobre x, tudo isso menos x sobre x novamente. Colocando x em evidência no numerador, x vezes raiz de 1 mais 1 sobre x, menos 1 sobre x. Porque foi bom colocar em evidência para a gente poder cancelar esses dois termos aqui. Então, corta x com x. E nós teremos, enfim, o limite para x tendendo a mais infinito de raiz de 1 mais 1 sobre x menos 1. Quando x tende a infinito, 1 sobre x tende a zero. Portanto, esse limite será igual a raiz de 1 menos raiz de 1 mais 0, que no caso é raiz de 1, menos 1, que é igual a 1 menos 1, que é igual a 0. O m1 deu 0. m1 pode dar 0? Pode, sem problemas. Vamos agora fazer o cálculo do n1. O n1, por sua vez, é igual ao limite para x tendendo a infinito de f de x menos m1 vezes x. No caso, o nosso m1 ele é igual a zero. Então nós teremos o limite para x tendendo a infinito de f de x, que é a mesma coisa que limite para x tendendo a infinito só da função. No caso, x quadrado mais x menos x.
Para resolver esse limite, nós precisamos racionalizar essa expressão, ou seja, multiplicar pelo inverso aqui, o inverso fora da raiz. X² mais x, se eu multipliquei, preciso dividir também por x² mais x. Tudo isso será igual a, fazendo a distributiva, esse termo vezes esse, ele será igual a x² mais x, já que a raiz cancela, mais x vezes raiz, menos x vezes raiz, a mesma raiz, esses termos vão cortar, menos x². Tudo isso sobre raiz de x² mais x, ou seja, limite para x tendendo a mais infinito, menos x² com mais x² corta, x sobre raiz de x² mais x. E olha só, nós precisamos colocar novamente o x² dentro da raiz em evidência. Eu falei que esse exercício seria longo, e realmente é. Então, x aqui, raiz x² dentro da raiz, 1 mais 1 sobre x, mais x, que é igual a limite, para x tendendo ao infinito, de x, módulo de x, aquele x² fora da raiz, 1 mais 1 sobre x, mais x. Como x ele é positivo, a gente pode trocar aquele módulo por x somente. Então, x tendendo ao infinito, x em cima, x raiz de 1 mais 1 sobre x, mais x. Colocando o x do denominador agora em evidência, nós temos x aqui multiplicado por raiz de x, aliás, raiz de 1 mais 1 sobre x mais 1, aquele x quando colocado em evidência, tudo isso com x no numerador. Então, corta x com x, finalmente, limite para x tendendo a infinito, de 1 sobre raiz de 1 mais 1 sobre x, mais 1. Novamente, esse 1 sobre x, quando x tende a infinito, isso aqui vai para zero. Então, nós temos 1 sobre raiz de 1 mais 1, que é igual a 1 sobre 2. Ou seja, todo esse cálculo serviu para dizer que a nossa assíntota oblíqua ela tem a seguinte equação: y, que é igual a 0 vezes x mais meio. Ou seja, y é igual a meio. Ou seja, peraí, a assíntota oblíqua, na verdade, essa assíntota não é oblíqua, ela é horizontal, porque o coeficiente angular ele vale zero? Com certeza. Essa assíntota oblíqua acabou se tornando, acabou se revelando uma assíntota horizontal. Então tá aí. Nós podemos, como nós já dissemos, assíntotas horizontais podem ser calculadas através das oblíquas, do cálculo da oblíqua. Para calcular a assíntota oblíqua para x tendendo a menos infinito, nós vamos fazer todos esses cálculos novamente, só que com limite para x tendendo a menos infinito. Então nós temos aqui o limite, no caso nós estamos calculando o m2 para x tendendo a menos infinito, o f de x, que é a nossa função raiz de x² mais x menos x, tudo isso sobre x. Pô, mas está parecendo que vai dar o mesmo resultado. Na verdade, não vai dar. Já vamos ver por quê. Limite para x tendendo a menos infinito, da raiz x² em evidência aqui dentro, 1 mais 1 sobre x, tudo isso menos x sobre x. x², quando sai da raiz como módulo de x. Módulo de x vezes raiz de 1 mais 1 sobre x, tudo isso menos x, sobre x. E aqui é que está. O módulo de x, para x tendendo a menos infinito, ele vale menos x. X é negativo, então o módulo de x ele vale menos x. Como x é negativo, nós temos limite para x tendendo a menos infinito, menos x raiz de 1 mais 1 sobre x, menos x, tudo isso sobre
x. Então nós temos aqui limite para x tendendo a menos infinito. Colocando o x em evidência, nós temos menos raiz de 1 mais 1 sobre x, menos 1. Tudo isso sobre x. Cortamos esses dois caras aqui, x com x, portanto, limite para x tendendo a menos infinito de menos raiz de 1 mais 1 sobre x, menos 1. Quando x tende a infinito, esse termo 1 sobre x tende a zero. Isso será igual a menos raiz de 1 menos 1, que é igual a menos 2. Portanto, o m2 ele é igual a menos 2. Vamos calcular agora o valor de n2. n2 é igual a limite para x tendendo a menos infinito também, f de x, x² mais x menos x, tudo isso menos o m vezes x. Cuidado com esses sinais de menos aqui, menos com menos vai dar mais. Então nós temos limite para x tendendo a menos infinito, raiz de x² mais x menos x com esse termo aqui vai virar 2x positivo, nós temos mais x aqui. Então nós temos limite para x tendendo a menos infinito de raiz de x² mais x. Deixa eu colocar esse cara mais próximo aqui, para a gente poder racionalizar a expressão. Para avaliar esse limite, nós temos que fazer o seguinte, multiplicar por raiz de x² mais x menos x, em cima e embaixo. Então nós temos limite para x tendendo a menos infinito. Essa multiplicação vai fazer com que a raiz suma, x² mais x. Isso vezes menos x é igual a menos x raiz, mais x raiz, menos x², menos x². Portanto, cortamos x² com x². Embaixo fica igual. Essa conta está um pouco repetitiva, por isso que eu estou fazendo ela relativamente rápido aqui. Então nós temos limite para x tendendo a menos infinito de x sobre raiz de x² mais x menos x. E aqui o x² dentro da raiz novamente deve ser colocado em evidência. Para x tendendo a menos infinito, tudo isso x² vezes 1 mais 1 sobre x dentro da raiz, menos x, que é igual a limite para x tendendo a menos infinito, x em cima, menos x, esse x² fora da raiz ele vira módulo de x, como x é menor que zero, ele vira menos x fora da raiz, raiz de 1 mais 1 sobre x, menos x. Colocando o x em evidência embaixo, nós temos limite para x tendendo a menos infinito, x em cima, x embaixo, raiz negativa de 1 mais 1 sobre x, menos 1. Corta x com x, nós temos limite para x tendendo a menos infinito de 1 sobre menos raiz de 1 mais 1 sobre x, menos 1. 1 sobre x tende a zero, quando x tende a infinito, a menos infinito no caso, né? Para infinito também daria zero. 1 sobre menos raiz de 1, menos 1, que é igual a menos meio, portanto, se o nosso m é igual a menos 2 e o nosso n é igual a menos meio, agora sim nós temos uma assíntota oblíqua. E ela é da forma y igual a m2x mais n2, que no nosso caso é igual a menos 2x menos meio. Depois desses, eu não sei quanto tempo passou, talvez uns 10 minutos de cálculo, nós finalmente encontramos uma assíntota oblíqua para x tendendo a menos infinito. Então, quando x tende a mais infinito, ou seja, quando nós estamos analisando o lado direito do gráfico, nós temos ali uma assíntota horizontal. Para x tendendo a menos infinito, nós temos uma assíntota oblíqua. Por isso que é importante calcular essas assíntotas para x tendendo a mais infinito e para menos infinito também. Elas podem dar diferentes.
E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Até mais!